Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Eu acredito que quando a gente usa a expressão pecado de estimação, na mente de cada um de nós vem algum tipo de pecado, um ou vários específicos, que são pecados que realmente a gente sabe que é um pecado de estimação e que nos afasta de Deus. Não estou falando daqueles pecados que a gente comete no dia a dia, que a gente pede perdão, se arrepende e a gente continua próximo de Deus. Eu estou dizendo de pecados que a gente comete. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou dar alguns exemplos. A bebida, a prostituição, talvez o adultério, os vícios, as noitadas. Isso são pecados que realmente nos afastam de Deus e torna na nossa mente até um bloqueio e às vezes uma sensação de ser indigno de voltar para a igreja. É sobre esses pecados que eu queria falar hoje. Eu queria falar para você sobre a minha experiência de libertação disso. E eu vou abrir um parênteses aqui antes de encerrar essa introdução que, para os chatos de plantão, eu não estou dizendo que eu virei santa e que eu não sou pecadora. Eu estou dizendo que existem pecados que realmente nos afastam de Deus, que são esses pecados de estimação. E eu quero falar para você sobre o processo que eu passei para poder realmente me libertar disso e que talvez isso ajude você. E antes de entrar nisso, eu queria dizer que eu vou ter que ficar com esse microfone na mão o vídeo todo, porque o quarto tá dando eco, então infelizmente vocês vão ter que segurar a agonia aí com o microfone na mão, tá? Eu quero falar primeiro sobre o que aconteceu pro meu processo iniciar. Eu tive uma revolta. Esse é o primeiro passo. Você precisa ter uma inconformidade. Você precisa estar inconformado com o momento atual que você está vivendo. Eu bebia, e talvez quem bebe passa por isso, ou já passou por isso, que eu tinha uma depressão. Toda vez, depois que eu bebia, eu tinha uma depressão profunda, porque eu magoava as pessoas. E até quando eu não magoava, eu achava que eu tinha magoado, eu tinha aquela sensação ruim, péssima, depois que eu bebia. Se eu fosse para uma noitada, então, no dia seguinte, eu acordava assim, super depressiva, mal. Isso estava me fazendo muito mal. E eu comecei a falar que eu não queria mais aquilo. Até que teve um dia que eu bebi muito, e eu ofendi a pessoa que eu amo muito, que é o meu esposo. E no dia seguinte eu acordei e falei, cara, de tudo que eu tô passando aqui, de tudo que tá acontecendo, eu desenvolvi crises de pânico, crises de ansiedade. Eu era uma pessoa assim, né? E eu comecei a desenvolver essas coisas devido uma consequência dos pecados que eu estava vivendo, uma consequência da vida que eu estava levando. E eu desenvolvi muita coisa. Eu desenvolvi uma síndrome de que ninguém gostava de mim. Eu achava que todo mundo tinha um problema comigo. Eu realmente desenvolvi isso. E nesse dia em específico, eu tive um encontro com Deus e eu falei, cara, depois disso daqui, eu tô revoltada, não levo essa vida mais, não aceito continuar aqui mais. Quantas vezes eu caí, eu vou levantar até eu mudar. E foi a primeira atitude que eu tomei, foi uma atitude radical de dizer, não quero mais. Então eu acredito que para todo mundo esse é o primeiro passo. E o segundo passo pra gente é ser curado. E entenda que quando eu falo passo, é um passo mesmo. Isso é uma decisão. Isso foi uma decisão que eu tomei. Por quê? A gente toma aquela dor pra gente e a gente não quer se libertar daquilo. Aquilo vira, aquela dor, aquelas lembranças, aqueles momentos, vira parte de nós. Ou talvez vira até quem nós somos. E foi o que aconteceu comigo. As minhas dores e o meu passado se tornou quem eu era. Eu era aquela menina da infância. Eu era aquela menina que passou por tudo aquilo. E eu não conseguia me libertar disso. E quando eu tive essa atitude radical de dizer que eu seria mudada, a primeira coisa que Deus fez foi começar a trabalhar isso em mim. Foi começar a trabalhar um processo de cura. E a primeira coisa, ele botou para fora tudo aquilo que eu achava que estava oculto e que já tinha sido liberto, mas não tinha sido liberta. Todas as mágoas, todas as raivas, todas as frustrações. E entenda que nesse processo de cura que você vai passar, Deus ele não vai colocar uma amnésia, ele não vai mudar seu passado. As coisas não vão fazer puff e sumir. Não é assim o processo. Deus ele vai te preparar, ele vai te transformar. Deus não mudou meu passado, ele me mudou. O meu passado é o mesmo, mas eu sou uma pessoa diferente. Hoje, quando eu lembro das coisas, elas não me doem mais. Isso não define mais quem eu sou, eu não sou mais a minha dor. Hoje eu tenho uma identidade completamente definida de quem eu sou. E isso porque eu permiti ser curada. Entenda que é uma decisão falar, eu tô me livrando disso, cara. E todas as vezes que você lembrar que a lembrança vier, é porque vai vir. Eu digo porque por várias vezes, quando eu tava ali naquele comecinho ali, as lembranças me assolavam. E eu falava, sai pra lá, eu já te libertei. Essa pessoa tá liberta, essa pessoa não me deve mais nada. E todas as vezes eu insistia nisso. Por quê? Continuava voltando a sensação.
os pensamentos, as lembranças. Só que à medida que eu ia dizendo que aquilo não me pertencia mais, o sentimento, que era o que tornava as lembranças vivas e doloridas, foi morrendo. As lembranças ainda estavam lá, mas o sentimento tinha morrido. Eu era uma pessoa que não tinha mais sentimento e apego emocional por aquelas lembranças. E é isso que Deus quer mudar em você. Você precisa permitir, tomar o passo, a decisão de dizer, Senhor, eu estou permitindo, pode alterar, pode mudar as coisas aqui dentro, eu estou abrindo mão disso, essa dor não me pertence mais, isso não é mais a minha identidade. E o terceiro passo, que é o que Deus quer de você, é que você estude. E agora você pode ter bugado e pensado, como assim, cara? Não, tudo bem, o primeiro passo é ficar inconformada com a vida que você está levando, o segundo é ser curado, beleza. O terceiro é estudar? É estudar. Porque a gente está... Eu entrei por muito tempo dentro da igreja e eu me conformei com aquilo que eu ouvia dentro da igreja, com aquelas pregações. Mas eu não conhecia a Deus, cara. Eu não sabia quem Deus era. Eu sabia quem Deus era de ouvir falar. Eu sabia quem Deus era daquilo que as pessoas contavam. Eu conhecia Deus e sabia que Ele existia pelas revelações que as pessoas davam, pelas coisas que as pessoas falavam, pela presença que eu sentia ou pela voz que eu ouvia. Mas eu não conhecia quem era Deus. Eu só soube quem era Deus, qual a vontade dEle, o que Ele queria pra mim, o que Ele queria me mudar, qual a vida que Ele queria me dar. Quando eu comecei a ler a Bíblia. E dia após dia. E quando as pessoas falam assim, a Bíblia é viva, acredite nisso, porque realmente, dia após dia que você lê a Bíblia, Deus vai te falar algo diferente através de algum versículo, alguma coisa, alguma frase, até uma palavra que você vê ali. Deus pode te transformar, mudar, te dar uma qualidade ou te dar alguma coisa, te fazer uma promessa através daquilo ali que já está na Bíblia, tá? Eu queria até compartilhar com vocês um versículo aqui, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, e no versículo 5 fala assim: a sua fé não pode estar baseada na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É exatamente isso que Deus falou comigo, que a minha fé não podia estar firmada naquilo que as pessoas conheciam, porque aquilo ali mantinha a fé entre ela e Deus. Ela estudou, ela leu a palavra e aquilo mantinha a fé entre ela e Deus. E eu me contentava em ter uma fé de segundos, uma fé de outra pessoa, uma fé terceirizada. A fé não era minha. E a única forma de ter fé é conhecendo. Porque Deus você não vê, Deus você conhece. Deus você sente, Deus você vive. Deus é através da sua vida. Por muitas vezes eu falei, gente, a igreja é só uma estrutura, a gente é a igreja. As pessoas acham que a igreja é religião, não é religião. A religião é Deus, cara. Os caminhos, os preceitos é Jesus, é a vida que Ele levou e os ensinamentos que Ele deixaram pra gente, que Ele deixou pra gente. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu vou partir aqui pro encerramento, mas isso daqui é realmente algo muito importante. Eu percorri um caminho longo. E no processo de cura que eu falei pra vocês, eu me inconformei, eu fui transformada, eu fui curada. E eu estudei, eu comecei a ter um contato muito próximo, muito íntimo com Deus, diferente do que eu tinha antes. Hoje eu tenho uma vida completamente sem nenhum tipo de pecado de estimação. Só que antes disso, eu fui uma criança difícil. Era o que eu ouvia. Ela é uma criança difícil, ela é uma criança complicada, não tem muito futuro, uma menina abusada, psicológico completamente abalado. Uma menina doida, nunca vai conseguir conviver com ninguém. Foi por um caminho difícil, trabalho ruim, largou a faculdade, largou os estudos, teve a oportunidade e não quis abraçar. Casou cedo, viveu a vida na bebedeira, nunca vai conseguir mudar. Só que eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus compartilhou comigo, aquilo que Deus falou comigo. E eu vou compartilhar com vocês através de um versículo. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Cara, presta atenção. Deus escolheu o que para o mundo é loucura, aquele que é completamente desacreditado, teve uma vida terrível, um passado completamente abalado. Deus escolheu os fracos para poder envergonhar os fortes. Ele te escolheu, cara, e a mudança de vida depende de você. É preciso parar com a vitimização, sacudir a poeira e dizer, Deus tem uma nova vida para mim. E levantar e seguir em frente. Eu espero realmente que essa série de vídeos que eu vou começar a fazer e compartilhar com vocês sobre tudo que eu tenho vivido e sobre toda a minha experiência de transformação e de mudança possa gerar transformação em você.
E não esquece de curtir e de clicar aqui em inscrever para acompanhar os próximos vídeos e que a gente possa espalhar essa mensagem.